O ser humano é muito vulnerável a isso, em substituir o Criador pelas coisas criadas e fazer dessas coisas criadas nossos deuses. Isso é terrível, é um horror, você adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. É triste demais isso. Hoje, à luz da palavra, à luz do Evangelho, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vamos refletir aqui, a partir do capítulo 2, do 1 ao 16, e nós vamos pensar aqui rapidamente sobre como a religiosidade pode atrapalhar a nossa percepção em relação a nós mesmos e em relação a Deus. A religiosidade, ela é perigosa. O ativismo religioso é perigoso. Porque se não tivermos cuidado, a gente acaba achando, tendo uma percepção que estamos bem porque somos religiosos. Explica isso melhor, pastor Francisco. O que isso significa? Não falta um culto, chego sempre no horário, não falta uma oração, participo de todas as campanhas de oração, sou ofertante, sou fiel dizimista. Isso é legal? Isso é bom, irmãos? Amém! Amém! Mas se eu fizer isso apenas com a intenção de ser religioso, se no meu coração, se na minha alma, se no dia a dia eu não externo, eu não expresso o Evangelho verdadeiro de Jesus na minha vida, essas coisas adiantam? Não! Eu posso fazer tudo isso, mas se eu não tiver olhando para a eternidade, como falamos aqui de manhã, firmado na palavra, obedecendo o meu Deus no dia a dia, em família, no colégio, na faculdade, no curso, no casamento, com os filhos, se o meu testemunho não glorifica a Deus, ser religioso não adianta nada. É como a gente comentou na lição, quando Cristo voltar, os religiosos de plantão, os que se apegam só na religiosidade excessiva, sem o compromisso sério, verdadeiro, autêntico com o Evangelho de Jesus, não subirão. Não subirão. Então o apóstolo Paulo, ele está falando sobre isso, nos versículos de 1 a 16. E nós vamos pensar um pouco sobre isso. A nossa igreja é a igreja da palavra e do poder, amém? Nós estamos em campanha, o Deus que cura. Mas a nossa igreja não pode ser, sabe, uma igreja só que no dia a dia tem Jesus como curador. Não, nós temos Ele como Salvador. Ele cura e Ele salva. Ele cura, mas Ele é o meu Senhor. Eu quero a cura dEle sim, mas eu quero ter compromisso com Ele. Eu quero ter a cura e receber a cura dEle sim, mas eu quero exaltar o nome dEle através do meu estilo de vida. Amém, igreja? É isso que o Evangelho nos mostra. Temos o compromisso com Ele. Uma coisa não anula a outra. Posso buscar meu Deus no monte, em oração, em jejum, na campanha o Deus que cura, acreditar que Ele cura mesmo, se Ele quiser basta uma palavra Ele cura, mas eu não sou só aqueles que participam da multidão, eu sou discípulo, eu sou discípulo, eu sigo Jesus não só para receber bênção material, eu sigo principalmente porque nele eu tenho a vida eterna.
nele eu tenho a vida eterna. Então, irmãos, Paulo aqui ele está defendendo uma tese do capítulo 1, 18 até o capítulo 3, 20. Ele está dizendo assim, em rápidas palavras, que todos precisam do Evangelho. Todos precisam do Evangelho. Ele diz que os gentios precisam do Evangelho, mas os judeus precisam do Evangelho. O ser humano precisa do Evangelho. Então não adianta o homem se gabar, não adianta o homem se iludir e achar que pode ter uma vida boa, que pode ter uma vida eterna sem o Evangelho, sem ilusão. Vida eterna, vida boa, vida eterna é somente no Evangelho, é somente através do Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo para aquele público da época e para nós hoje, e principalmente ele está dizendo aqui nessa reflexão que eu vou fazer hoje, do 1 ao 16, para os judeus e para os moralistas, que nós precisamos do Evangelho. O homem precisa do Evangelho. Toda a humanidade precisa do Evangelho. Por quê? Por que, pastor Francisco, o homem precisa do Evangelho? Por que, pastor Francisco, que todos precisam do Evangelho, precisam da Bíblia? Por causa da ira de Deus. Ele fala no capítulo 1, versículo 18. Por causa da ira de Deus. Ou seja, todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos merecem a ira de Deus. Todos merecem a morte, que foi a palavra lá no jardim, se comer morrerás. Todos merecem a morte. É por isso que a gente precisa de Jesus. Porque só Jesus nos garantirá a vida. Só em Jesus o homem tem a vida eterna. Porque só Jesus pagou a dívida. Só Jesus pagou o alto preço. Jesus se fez justiça de Deus por nós. É por isso que eu preciso do Evangelho. Eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. O ser humano tem que reconhecer que é pecador e é carente de Jesus, de Deus, do Evangelho. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e contra toda a injustiça. Paulo ele argumenta aqui dizendo que os gentios precisam do Evangelho. Os judeus precisam do Evangelho. Os judeus são os religiosos aqui. Os que conheciam a Bíblia, o Velho Testamento na mão. Os que se envaideceram. Os que se tornaram uma elite poderosa, religiosa, e achavam que só eles tinham o direito da salvação. E Paulo está exortando eles aqui, dizendo, vocês também precisam de Jesus. Paulo argumenta dizendo que os gentios precisam do Evangelho, os judeus precisam do Evangelho, a humanidade precisa do Evangelho, o homem precisa do Evangelho. Paulo apresenta as razões do porquê eles precisam do Evangelho. No capítulo 1, do 21 ao 30 de Romanos. Ele está dizendo aqui, ele está confrontando os judeus vaidosos e religiosos, que se achavam, que se gabavam, que criticavam os outros, que se achavam santarrões. Paulo está dizendo, vocês precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vocês precisam do Evangelho. Paulo está escrevendo sobre a corrupção contida no coração do ser humano, por ter abandonado Deus. Quando o homem peca lá no jardim através do casal, Adão e Eva, o homem foi separado da glória de Deus. Isaías chega a dizer que há uma separação, que nem as orações seriam ouvidas.
Porque é isso que o pecado causa, um dano terrível, separou o homem de Deus. Paulo está falando disso. Paulo está dizendo que ninguém nasce sem esse pecado, que o homem já é gerado no pecado. É por isso que o homem precisa de Deus, é por isso que o homem precisa de Jesus. Não adianta, não existe outra forma, ou fórmula, outro jeito, outra saída, outra situação para o homem se reconciliar com Deus, a não ser Jesus Cristo, a não ser o Salvador, o Evangelho. É isso que ele está tratando. Ele está indo aqui no profundo, no íntimo, ele está indo aqui na natureza, ele está dizendo aqui, você já nasce pecador, meu irmão. Você já nasce pecadora, minha irmã. É por isso que você precisa do Evangelho. Ele está aqui, o apóstolo Paulo, condenando a hipocrisia dos religiosos, tanto dos judeus, como dos moralistas. Se achavam. É como se Paulo estivesse dizendo, calma. Não é a tradição de vocês que vai salvar. Não é porque vocês são descendentes de Abraão que tem salvação. Calma. Não é porque vocês são judeus que a salvação está garantida. Não é porque vocês guardam a lei e criaram mais leis e dizem que guardam essas leis e estão se gabando por elas que vocês têm a vida eterna. Vocês precisam do Evangelho. A salvação é graça. A salvação é presente de Deus. A salvação é por misericórdia. E Deus veio salvar tanto o judeu como o gentil. Deus veio salvar o ser humano. Homem, mulher, menino, menina, criança. Jesus veio salvar o Brasil. Jesus veio salvar todos os países do mundo, tribos, nações. E aí Paulo ironiza a hipocrisia dos religiosos. E Paulo diz que a falsa religiosidade despreza a bondade de Deus. No versículo 5, Paulo diz que os falsos religiosos são teimosos. E do 6 ao 10, Paulo diz que seremos julgados conforme as nossas obras. Conforme as nossas obras, conforme a luz do nosso entendimento. Se você tem mais experiência com Jesus e conhece mais, você será cobrado mais. Não tenha dúvida disso. Paulo diz que Deus é imparcial no versículo 11, tanto para salvar como para julgar. Ele veio salvar a todos, mas quem não aceitar Jesus como Salvador, como Senhor, ele vai condenar a todos. Paulo diz também que a lei de Deus é a base para o julgamento. Versículo 16, Paulo diz que o juízo de Deus virá sobre todos. Quando Cristo voltar, no grande dia do Senhor, nada ficará encoberto. Quem estiver vivo e não subir, já foi julgado, já foi condenado. Então, o dia do julgamento, quando Cristo voltar, se não subir com o Senhor, significa que está perdido, significa que a leitura da sua vida já está na mente de Deus, já está no livro, como diz em Apocalipse. Ele conhece nossos pensamentos, Ele conhece nosso andar, Ele conhece nosso falar, Ele conhece o nosso dia a dia. Paulo está dizendo aqui que nada será encoberto nesse dia, nada, nada, porque Ele nos conhece muito bem. Ele nos vê por dentro e por fora, Ele conhece nosso pensamento. Antes mesmo de falarmos, Ele já sabe o que estamos pensando. Diante disso, dessa realidade, e diante dessa palavra, desse ensinamento do apóstolo, quais são as implicações possíveis para nós hoje? A primeira é que, cuidado com o julgamento. Cuidado para você não começar a achar que é melhor que os outros. E começar a julgar.
Sabe quem será o advogado de acusações no dia do juiz? Você mesmo. Deus usará o seu próprio padrão para julgá-lo. Não tem o texto? Da mesma forma que você mede, você será medido. Da mesma forma que você julga, você será julgado. Deus não nos colocou como juiz. Não. O juiz é Deus. O advogado fiel é Deus, é Jesus. Nós não somos juízes de ninguém. Então existe uma diferença aqui muito grande, muito importante, entre discernir o erro e questioná-lo e se colocar na posição de juiz e julgá-lo como se fosse superior. Uma coisa é normal e a gente faz, é discernir o erro, discernir o que é certo e o que é errado. À luz da palavra a gente descobre, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Outra coisa que nós podemos fazer é questionar, é orientar, é exortar, é ensinar. Julgar não. Julgar não. Então o nosso papel é sempre o papel de discernir, de questionar, de orientar, de ajudar, de ensinar, de conduzir. Julgar é Deus. Ele quem julga. A igreja está aqui todos os cultos pregando, todos os sábados ministrando a lição. Hoje mesmo nós falamos que quando Cristo voltar, Ele encontrará os salvos e os perdidos dentro da igreja. Mas quem é que vai julgar? Jesus. Quem vai fazer a separação? Jesus. O Francisco não pode fazer. O João não pode fazer. Nós não temos capacidade de fazermos isso. Mesmo que a gente, através de uma leitura espiritual, perceba. Mas julgar não. O julgamento é do Senhor. Nós somos muito rápidos, irmãos. Nós somos muito ligeiros em julgar os defeitos, em julgar os erros dos outros, mas extremamente lentos para julgar nossos próprios erros. Você já analisou isso? Quando é para julgar o outro, somos rápidos, somos ligeiros, se não tivermos cuidado, até cruéis. Agora, quando é com a gente, aí não, calma. Aí não, deixa eu apresentar aqui uma justificativa. Deixa eu apresentar aqui os meus argumentos. Isso faz parte da nossa natureza. O ser humano é assim. Só estamos dizendo aqui para a gente ter cuidado. A gente ter cuidado. Porque com a mesma medida que eu meço, eu serei medido. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Achamos que os pecados dos outros são muito mais terríveis do que os nossos. Só os pecados dos outros são terríveis, os meus não. Só as falas dos outros não são boas, as minhas não. Nós temos essa mania feia. Só o pecado dos outros não pode ser tolerado. Entretanto, sempre temos uma boa desculpa para os nossos erros. Irmãos e irmãs, temos que reconhecer diante do Senhor que todos nós falhamos, que todos nós erramos, que estamos aqui por graça, por misericórdia, mas que estamos aqui para crescer também, que estamos aqui para melhorar, que estamos aqui para discernir e para ministrar um ao outro, para exortar um ao outro, para ensinar um ao outro, para conduzir um ao outro, para aconselhar, com misericórdia e em amor, julgar não. Quem julga é Deus. Quem te constituiu como juiz? Ninguém. Ninguém. Agora, como intercessor, você pode interceder.
Como conselheiro, sim. Exortar na palavra, sim. Juiz, não. Então, cuidado com o julgamento é a primeira aplicação que a gente faz. A segunda, a gente tem que ter cuidado com o julgamento, porque nós também erramos. Amém, igreja? Amém. Nós erramos. E erramos muito. Nós falhamos e falhamos muito. Quem não erra aqui? Nós estamos num processo de santificação. No processo de santificação tem que ter perseverança, senão a gente não consegue, senão a gente desiste. É gradativa essa melhora, essa luz da aurora, que vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Nós erramos. É muito comum pessoas que frequentam a igreja, ao ouvirem uma mensagem que exige arrependimento, ou ouvirem uma mensagem que exige mudanças, ao ouvirem uma mensagem que exige atitude, dizerem: essa mensagem não é para mim. Dizem isso às vezes porque se acham superiores às outras. Se permitem pensar que estão quente com Deus e que Deus está devendo alguma coisa para elas. Essa mensagem não é para mim não. Ah, se fulano estivesse aqui. Porque ela que tinha que ouvir essa mensagem. Eu estou bem. Eu não sei nem por que o pastor está pregando isso. Isso é muito perigoso. Porque a gente se coloca como os judeus religiosos e moralistas. E nós precisamos ser exortados pelo Evangelho. Nós precisamos ser constrangidos pelo Evangelho. Para melhorarmos. Para tomarmos atitudes. Para crescermos no conhecimento e crescermos em santificação. Então, no capítulo 1 e 2 de Romanos, Paulo está recomendando aqui, irmãos, a mesma visão da parábola do pai amoroso, que é conhecida como a parábola do filho pródigo. A parábola diz que o pai tinha quantos filhos? Tinha dois. O mais novo era um devasso. Amava a prostituição, sexo, fora do casamento. Amava o poder. O mais novo gostava de aprontar. E o mais velho? O pai tinha 2 filhos. Quem era o religioso ali? Os dois. Os 2 filhos não tinham compromisso sério com o pai. Os 2 filhos estavam perdidos. O mais novo, como eu disse. O outro fazia tudo por obrigação. O outro fazia tudo por ativismo. O outro fazia tudo com segundas intenções. Alguns teólogos chegam a dizer que o outro era pior do que o que saiu de casa. Esse retrato aqui, irmãos, do pai amoroso, a parábola do pai amoroso, que a gente ficou iludido achando que era a parábola do filho pródigo. A parábola quer destacar é o amor do pai. Porque os 2 filhos, eles estavam perdidos. Se eu perguntar quem é o filho que está perdido aqui na parábola, a resposta é os 2. Porque a parábola aqui está falando é do pai amoroso. Os filhos estão perdidos. A grande mensagem aqui da parábola é do amor do pai pelos seus filhos. Do amor do pai pela sua família. Pode ver que na parábola, quando o filho que vai embora volta, aí o que ficou em casa se revela. Né? Se revela. Ele tinha inveja, ele tinha ciúme, ele estava zangado, ele estava com raiva porque o pai perdoou o filho. Ele estava com o coração cheio de intriga, cheio de inveja, cheio de ciúme. Estava perdidinho.
Estava perdidinho. O que foi embora, caiu em si, se arrependeu e voltou. E ele estava perdido, continuou perdido dentro de casa. Agora o pai dá uma aula aqui. Porque ele amava tanto o que ficou como o filho que foi. O pai dá uma aula aqui. Ele foi carinhoso, tanto com o que estava dentro de casa e com o que saiu. E ele ainda diz: filho, mas você esteve sempre aqui comigo. Eu estou te cuidando 24 horas. Esse outro que saiu estava perdido, filho. O pai argumentando com o filho perdido, que não queria receber o irmão que estava voltando. Não era misericordioso. Não era piedoso. Ele queria era julgar o filho novo. E o pai dá uma aula para ele. Porque o pai recebe o filho com amor. Sim ou não? Vamos fazer uma festa. Meu filho estava perdido e voltou para casa. Mata um boi. Vamos fazer festa. E o outro lá morrendo de raiva. O outro lá morrendo de ciúmes. Então Paulo está falando disso, gente. Para a gente não ser religioso, ser moralista. Para a gente ter cuidado, porque senão a gente se perde dentro da igreja. Estão dentro da casa do Pai, precisando entender que a mensagem do Evangelho também é para nós. Estão trazendo a mesma reflexão da escola bíblica. Ó, cuidado, isso aqui é sério. Aqui, nesse momento, pode ser que aqui tenha gente perdida, gente religiosa perdida, que vai argumentar: mas eu expulsei demônio no teu nome, mas eu estava em todo culto, mas eu evangelizava, eu fazia tudo no teu... E Deus vai dizer: mas eu não te conheci. Gente perdida dentro da igreja. Gente perdida dentro da igreja. É sério isso. E em toda igreja tem. Na igreja de Corinto tinha. Paulo escreveu cartas lá tinha os imorais. A gente tem que vigiar, irmãos. A gente tem que ter cuidado com a nossa salvação, porque senão nós estaremos perdendo o nosso tempo. Vocês concordam comigo? Perdendo o nosso tempo. Imagine só, uma pessoa religiosa, está no culto todo dia, está na oração. Eu não estou condenando isso não, irmão. Tem que estar no culto todo dia mesmo. Só estou dizendo que você tem que estar no culto e ser salvo. Tem que estar na oração todo dia e ser salva. É isso que é maravilhoso. O que eu estou dizendo é que não adianta estar no culto todo dia e não ser salva. Entra ano e sai ano e a pessoa não muda. Jesus vai voltar e a pessoa vai ficar. Que tristeza, que tristeza. Então nós também erramos, mas nós estamos aqui para melhorar. Nós estamos aqui para crescer na graça, no conhecimento e no poder de Deus. Eu não quero ser joio aqui, eu não quero ser bode, eu não quero ser peixe podre, não. Eu sou ovelha de Deus, amém? Eu sou peixe bom. Eu sou peixe bom. Eu sou aquele grupo que vai estar do lado direito do Pai. Eu vou lutar por isso. Eu vou trabalhar por isso. Meu Deus do céu, se é para eu estar na igreja sendo imoral, estou perdendo meu tempo. Tem que fazer esse cálculo. Ah, pastor, você está dizendo para eu sair? Não! Eu estou dizendo para você tomar uma atitude e voltar para a casa do Pai. Estou dizendo para você tomar uma atitude, cair em si e se apegar a Jesus, e se apegar a Deus e dizer: eu quero estar aqui, mas eu quero estar aqui inteiro. Eu quero estar aqui, mas eu quero estar aqui comprometido. Eu quero estar aqui, mas eu quero estar aqui verdadeiramente participando desse negócio. Por último, a terceira aplicação: árvore boa produz o que, gente? Fruto bom. Não adianta. Não adianta a gente querer se enganar, se iludir. A árvore boa, ela produz fruto bom.
Ou seja, as obras importam, sim. Temos que ter cuidado. Porque senão, em nome de uma graça barata, a gente esquece que as obras importam, sim. As obras importam não como base para a salvação, mas como prova de que alguém tem a fé que salva. Quem é salvo pratica boas obras. Quem é salvo pratica frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Foi isso que João Batista propôs para as pessoas que iam ouvi-lo. Convertei-vos e produzem frutos dignos de arrependimento. Não é a lei que salva, mas quem é salvo, guarda a lei. Não são os mandamentos que salvam, mas quem é salvo, guarda os mandamentos. Quem é salvo, dá um bom testemunho. Quem é salvo, exalta o Senhor no dia a dia, amém, igreja? O vizinho vai olhar para a gente e vai dizer, rapaz, esse Francisco, ele tem um negócio aí diferente. Não tem o exemplo da macieira? Quando a gente vê uma macieira com maçãs lindas, é porque a sua raiz está o quê? Forte. Crente forte no Senhor produz frutos bons. Crente forte no Senhor, crente enraizado no Senhor, crente raiz, dá boas obras, pratica boas obras, dá bom testemunho. Não tem jeito, irmão, não tem como um cristão dar mau testemunho, não tem como um servo de Deus dar mau testemunho, é ilógico, é a mesma coisa de uma árvore boa, não tem como uma árvore boa, uma macieira, uma raiz forte não produzir maçãs boas, não tem como. Então o salvo, quem é salvo, dá bom testemunho, Não adianta vir com um papinho, com desculpinha. Não adianta. A gente escuta por respeito. Mas quem é salvo, dá bom testemunho. E a gente entende também o processo. Amém, igreja? Processo. O novo convertido, a gente entende o processo. Né? A gente entende que quem é líder, a luz é maior. Quem é pastor é maior. Quem é um superintendente de uma região é maior. A gente entende tudo isso. Eu serei julgado conforme a minha luz, conforme o entendimento que eu tenho, ou pela palavra, ou pela natureza, ou a revelação natural, ou a revelação especial, serei julgado pelo conhecimento que eu tenho dela. Paulo fala isso aqui, né? Paulo fala sobre isso. Se o evangelho que professamos não mudar nossas obras, devemos duvidar se de fato experimentamos o verdadeiro evangelho. Você podia falar comigo? Se o evangelho que professamos não mudar nossas obras, devemos duvidar se de fato experimentamos o verdadeiro evangelho. Eu estou dizendo assim, eu duvido. Se a pessoa teve um encontro verdadeiro com Jesus, se ela não muda em obras. Eu duvido. No processo, mas ela muda. Gradativamente, mas ela muda. Se a pessoa teve um real encontro com Jesus, ela nunca mais será a mesma. Ela cresce na graça, ela cresce no conhecimento. É como a luz da aurora, vai crescendo, vai iluminando, até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Eu duvido, irmãos. Essa frase aqui, ela é sensacional. Se o nosso conhecimento da lei de Deus, o nosso conhecimento da Bíblia, não nos conduzir a uma vida mais dependente de Deus, não estamos cumprindo a lei. A questão não é apenas aquilo que você crê, mas o que você vive. Crê, até o diabo crê, gente.
Irmãos, o que vai fazer a diferença, a questão importante é o que eu vivo. É o que eu vivo. A questão não é apenas aquilo que você crê, mas o que você vive. A questão é o estilo de vida, os frutos dignos de arrependimento. E o Evangelho faz isso com a gente, irmãos. Eu já melhorei demais, irmãos. E eu tenho que melhorar mais. Amém? Porque olha como a linha é tênue. Eu não posso ficar parado, é um processo. Eu estou melhorando. Eu não posso dizer, parou, porque senão me torno um moralista. Entendeu? Então eu sou pecador, eu preciso ser exortado na palavra. Eu preciso que os pregadores me exortem na palavra. Eu preciso que as pregadoras me exortem na palavra, me ensinem na palavra. Tem que ter um desconforto. A mensagem tem que ser desconfortável. Mensagenzinha só que agrada, só que alimenta o ego, só de positividade. Não. Tem mensagem que tem que mexer com minha vida espiritual. Tem mensagem que tem que mexer com o meu testemunho. Quem eu sou na igreja de Deus. Tem mensagem que tem que me exortar, tem que me constranger. Tem mensagem que tem que me impactar e eu tenho que voltar para casa preocupado com a minha vida. Meu Deus, que foi aquilo? Tenho que refletir sobre isso. Porque depende de vida ou morte. Vida ou morte. E o pastor, através do Evangelho lá, a irmã explicando, expondo o Evangelho lá, mostrou na Bíblia, explicou na Bíblia que tem que ser assim. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que melhorar nesse quesito aqui. Eu tenho que melhorar nessa área aqui. Eu tenho que melhorar nesse campo aqui. Porque eu tenho que crescer no poder de Deus. Eu tenho que crescer no conhecimento. Então eu concluo a mensagem de hoje. Paulo termina dizendo ali no versículo 16... que haverá um dia em que todos os segredos serão revelados. Porque aqui, irmãos, eu só conheço vocês de vir congregar, já visitei alguns, né? Oro lá. De repente tem irmãos aqui que é mais íntimo do outro, que se conhece muito mais, mas não conhece verdadeiramente. Não conhece. Sabe? Eu costumo dizer que quem te conhece melhor no campo humano vai ser teus filhos, tua esposa, né? Pessoa que você convive ali, né? 24 horas. Tua esposa te conhece. Agora ninguém te conhece como Deus. Irmãos, isso chega a temer e tremer. É bom demais saber que Deus me conhece. Mas é desconfortável demais saber que Deus me conhece. Está entendendo? O olhão de Deus está vendo. A igreja não está vendo, o pastor não está vendo. Mas Deus vê o que está no teu íntimo. Deus vê as tuas intenções. Deus conhece teus pensamentos. Deus vê teu dia a dia. Deus vê você atuando, de bom ou mal, no dia a dia. Bom ou mal, no dia a dia, Deus está vendo o que você faz de bom. Deus está vendo o teu trabalho. Deus está vendo a sinceridade do teu coração. Deus está vendo a tua entrega. Deus está vendo a tua honestidade. Deus está vendo. Está vendo e será recompensado. O outro lado também é verdade. Deus está vendo as incoerências. Deus está vendo a hipocrisia. Deus está vendo a imoralidade. Deus está vendo tudo. As intenções, Deus está vendo. Deus está vendo. É um Deus que vê. É um Deus que vê. E da mesma forma que quando fazemos o bem tem consequência, quando fazemos o que é mal tem consequência. Não tem jeito. Nada foge. Um dia será revelado. Um dia os segredos serão revelados. Todos os segredos. Todos os segredos serão revelados. Alguns têm medo da luz, porque a luz revela o que está obscuro. A luz nos mostra quem realmente somos. É ofensivo para o ser humano moderno reconhecer
que ele não é nada daquilo que pensa que é. Quem é você? Quem sou eu? Nós somos carentes da presença de Deus. Humanos frágeis, pequenos demais, vulneráveis demais. Precisamos do Evangelho, precisamos de Jesus. Paulo está dizendo que não adianta ficar se escondendo com uma falsa avaliação de si mesmo, se achando, dando desculpas, se justificando. Se dá desculpa demais, se justifica demais, se pede desculpa demais, desconfie. Sabe? Desconfie. Essa aparência que tudo está bem, que não é para mim mesmo essa pregação. Hoje é tempo de dizer para Deus o que você precisa dele. O quanto o seu casamento precisa do Evangelho. Será que Deus está falando com gente aqui que está com casamento sendo ameaçado? Deus está falando para você assim: o teu casamento precisa do Evangelho. Ele está dizendo: o casamento no Senhor, o casamento no Evangelho é bom, é maravilhoso. Deus está falando aqui para nós que a minha família, que a sua família precisa do Evangelho. Minha família precisa da Bíblia, a sua família precisa da Bíblia. Viver segundo a Bíblia é melhor. Viver segundo a Bíblia é melhor. Falar segundo a Bíblia é melhor. Deus está falando aqui para mim e para você que o seu trabalho precisa do Evangelho. Deus está falando aqui para mim e para você que seus sentimentos precisam do Evangelho. Como você está se sentindo? Precisa do Evangelho. Precisa de Jesus. Precisa da Bíblia. Seus filhos, viu mamãe, viu papai? Seus filhos precisam do Evangelho. Precisam de Jesus. Seus negócios precisam do Evangelho. Não adianta se gabar, eu sou o cara, a minha inteligência, eu fiz o curso tal, após em tal, eu sou o cara. Não! Se Jesus não tiver nesse negócio, não adianta. Os seus negócios precisam de Jesus. Afinal, Paulo tem razão quando ele diz: nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Evangelho.